Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso minicurso Terapeuta de Resultados. O objetivo desse minicurso, que foi preparado com muito amor, com muito carinho, é fazer com que você entenda e enxergue que existe um universo fantástico nessa profissão extremamente abençoada. A nossa jornada neste minicurso Terapeuta de Resultados começa pelos fundamentos do seu mundo emocional. Por gentileza, preste atenção nessas perguntas que eu vou lhe fazer. Pare um minuto e apenas reflita sobre o que eu vou lhe perguntar agora. Quantas vezes você ficou sem entender por que a sua vida não anda? Por que você não consegue progredir na vida do jeito que você gostaria? Ou até mesmo, quantas vezes você achou que você mesmo foi quem se sabotou? Por um momento, olhe para você mesmo e para o seu passado e, por favor, me responda aqui mesmo nos comentários. Quando você olha para trás, você enxerga coisas que te machucaram? Situações que te marcaram, que talvez machuquem você até hoje? Você tem machucados aí no seu passado que, se você pudesse, você arrancaria eles para que nunca mais doessem? E agora, olhando para você e para o seu momento presente, para a vida que você está vivendo agora, você está onde você queria estar? Você se sente uma pessoa feliz, plena, realizada? Você vive no padrão de vida que você gostaria de viver? E aqui eu estou falando de todas as áreas. Da família que você tem, do esposo ou da esposa que você tem, do trabalho dos seus amigos, da casa que você mora, dos lugares que você frequenta. Se você pudesse mudar a sua vida, você mudaria? Você tem coisas para melhorar na sua vida? Sabe por que eu estou te fazendo essas perguntas? Porque a partir deste momento, nós vamos começar a maior viagem para a redescoberta e reconstrução da sua própria vida. A partir deste momento, você vai começar a compreender o que influencia ou até mesmo determina os seus gostos, a sua maneira de pensar, de agir, de tomar decisões, de viver no mundo. Você vai começar a compreender as razões de todo o seu mundo emocional que determinam o seu sucesso ou o seu fracasso em cada área da sua vida. E claro, o mais importante, qual o caminho que você pode seguir para transformar completamente e de uma vez por todas a sua vida, e não somente ela, mas também a vida de pessoas que você ama e mais adiante de muitas outras pessoas que virão até você buscando a transformação e a prosperidade emocional, social, financeira e espiritual que você alcançou. Você está pronto? Você está pronta para começar? Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que, para ser terapeuta, você não precisa ser psicólogo, não precisa ser médico, não precisa nem mesmo ter uma graduação universitária, nenhuma delas. Exatamente isso que você escutou. Isso acontece porque a profissão de terapeuta é uma profissão de livre exercício que não exige absolutamente nenhuma regulamentação universitária. Para que você entenda melhor, existem outras profissões que também não precisam de formação universitária. Uma delas é a de professor. Exatamente. Se uma pessoa resolver dar aula de reforço, de matemática, de física ou qualquer outra matéria, ela pode dar. Ele pode ensinar, ou seja, essa pessoa pode exercer a profissão de professor daquela matéria. Nós ainda temos os professores de dança, os professores de lutas e artes marciais e assim por diante. A profissão de professor, assim como a profissão de terapeuta, não tem regulamentação universitária obrigatória no Brasil. Assim, qualquer pessoa, eu disse qualquer pessoa, que fizer um curso de terapeuta, como que nós iremos oferecer a você, pode exercer a profissão de terapeuta no Brasil. Independente se você cursou ensino médio, fundamental, superior, ou até mesmo se você nunca foi em uma escola. Sim, isso acontece porque não é exigido nenhum vínculo educacional anterior para que você faça a formação de terapeuta. Assim, tanto a profissão de terapeuta como a de professor são respeitadas e reconhecidas no Brasil e no mundo inteiro. Ficou claro? Então, vamos avançar. Agora que você já sabe que para ser terapeuta você não precisa ter absolutamente nenhuma graduação universitária, nem mesmo nenhum vínculo educacional, porque isso não é exigido, eu gostaria que você conhecesse um pouco da minha própria história. E por que isso é importante? Porque em vários momentos eu vou fazer links de coisas que eu descobri, que eu construí, relacionadas com o meu passado. E claro, você vai começar a entender que isso aqui realmente funciona. Tanto é que tinha que ter funcionado primeiro para mim, porque senão não tem nenhuma congruência, nenhuma coerência, concorda? Ou seja, se eu desenvolvi uma metodologia terapêutica que ela não serve para mim,
como é que eu vou oferecer isso para outras pessoas? Infelizmente, existe muito disso no mundo hoje. A gente vê, infelizmente, até mesmo colegas meus que são psicólogos, porque eu sou psicólogo, né? E colegas meus que vivem dependendo da próxima sessão para sobreviver na sua clínica, na sua vida, enfim. Ou seja, vivem com angústia, com sofrimentos e não conseguem resolver. E não estou falando mal de nenhum psicólogo, pelo contrário, tá certo? Você vai entender mais adiante que, na realidade, existe uma estrutura por trás disso que muitas vezes nem mesmo o próprio psicólogo está sabendo. Nem mesmo ele foi informado. Mas isso vai ficar claro ao longo das nossas aulas. Portanto, eu lhe peço que você não tenha nenhuma prevenção contra mim, não fique achando que aqui eu vou falar mal de alguém, falar mal de psicólogo, de terapeuta, de jeito nenhum, pelo contrário. Algumas coisas a gente vai expor e vai mostrar para você como é a realidade por trás das câmeras, digamos assim, tá certo? Combinado desse jeito? Então vamos lá. Eu preciso que você saiba que eu era uma pessoa com medos, com traumas, com marcas emocionais dolorosas, com muitas angústias, com um grau de ansiedade absurdo. Eu tive depressão 2 vezes, 2 episódios gravíssimos de depressão na minha vida. Eu tinha gagueira, eu tinha dificuldade de falar em público se eu achasse que as pessoas eram um pouco mais importantes do que eu. E isso não era difícil porque minha autoestima era um lixo. Eu tinha uma autoestima muito baixa, eu era muito inseguro. Então, você imagina a quantidade de problemas que eu tinha. Além disso, quem é ansioso sabe, eu vivia de um jeito que todas as vezes que eu pensava que alguma coisa ia acontecer, eu só pensava o pior. Eu só achava que o que ia acontecer era muito ruim. Era de um negativismo impressionante. Por mais que eu sempre gostasse de ler e gostar de psicologia positiva, de mentalidade positiva, de pensamento positivo. Mas acabava que na prática não funcionava tanto para mim. Compreende? Bem, e é isso que eu quero te contar hoje. Então, essa é a história da minha vida. A pobreza da infância e o sonho de ser psicólogo. Esse é o título, digamos, da minha história. É importante que você saiba que eu tive uma infância que justificou todo esse meu comportamento da vida adulta. Até os meus 7 anos de idade, o meu pai era alcoólico, que a gente chama normalmente de alcoólatra, mas o termo correto é alcoólico. Ele era uma pessoa viciada, ele tinha essa doença do alcoolismo. Ele, além de beber 7 dias por semana, ele ainda era viciado em cigarro. Ele fumava cerca de 80 cigarros por dia. Se você pegar um cigarro que tem 10 centímetros e colocar enfileirado, 80 cigarros vai dar 8 metros. É isso que meu pai fumava todos os dias, 8 metros de cigarro. Mas isso ainda não era tudo. Com a bebida, ele se tornou viciado em jogo, se tornou viciado em prostíbulos e quando chegava em casa, só era para bater na gente, bater nos filhos, bater na esposa, ser agressivo, criar confusão e, claro, a nossa vida financeira era uma miséria absoluta. Nós vivíamos numa região metropolitana, na área mais pobre da região metropolitana de uma grande cidade e vivíamos numa situação tão difícil que o espaço que nós tínhamos para a nossa casa, na verdade, era um quadrado feito de uma casa de madeira já bem apodrecida e não tinha piso. Exatamente isso, não tinha um piso de cimento sequer. Era a terra preta batida. E sem falar que o banheiro, por exemplo, ficava na parte de trás, bem longe, e era uma casinha com um buraco praticamente no meio. Esse era o nosso nível de dificuldade. Eu costumo dizer que às sextas-feiras, uma vez ou outra, quando a bebida permitia, porque a prioridade do meu pai, infelizmente, como viciado, era a bebida. Quando a bebida permitia, meu pai comprava sardinha de caixão. Não sei se você sabe, mas é uma sardinha que vem grande, que vem em caixa, não sei nem se vende mais hoje, faz muito tempo, e ela vem banhada em óleo, um óleo muito, muito forte, talvez para conservar, eu acho. Resultado, mas quando você destampava aquilo, mas era um cheiro absurdo de peixe, uma coisa que incensava tudo. E a gente costumava dizer que os gatos avisavam a vizinhança que nós estávamos com sardinha em casa, porque a quantidade de gatos que ficava na porta da gente era muito grande. Que, aliás, era uma porta só, para entrar e para sair, porque o cubículo realmente era muito pequeno. Talvez o espaço de 3 por 4, 12 metros quadrados, enfim. Essa infância foi marcada pela violência paterna, foi marcada por muita dor, muito sofrimento, um sentimento de abandono muito grande, uma angústia muito grande por ver minha mãe sofrendo muito. E como se não bastasse,
existia todo o ambiente em torno, que era extremamente violento, extremamente agressivo. A linguagem mais usual era a porrada, enfim. Então, como moleque, eu raramente tinha uma brincadeira sadia com alguém, porque se eu fosse brincar, era sempre alguém para brincar de dar chute, de dar porrada, de jogar pedra, enfim, coisas desse tipo. E não era realmente aquilo que me fazia bem. A vida passa, eu me torno adolescente, um adolescente inseguro, com problemas de autoestima. Eu era extremamente magro, muito, muito feio, e um lápis com borracha me definia. Então, por aí você tem ideia de como é que eu era. Era simplesmente um cabeção em uma linha reta, que era o meu corpo. A coisa foi se acumulando, foi passando, eu chego na vida adulta. E quando eu chego na vida adulta, o que é que eu trago? Eu trago a responsabilidade de enfrentar a vida, como qualquer adulto, e trago todo um conjunto de dores, de traumas, de insegurança. Eu era ansioso, eu era gago, eu tinha gagueira, eu era cheio de traumas, tive depressão 2 vezes na minha vida e, além de tudo, eu não tinha uma qualidade de sono, não conseguia dormir, não conseguia descansar a mente para dormir. Falava extremamente apressado, agitado. Era frequente eu falar uma coisa e, antes de terminar aquela coisa, eu já emendava com uma terceira, porque a segunda estava na cabeça e não deu nem tempo de falar. Então, era uma vida extremamente agitada. Além de que eu era extremamente negativo, extremamente medroso, receoso do futuro. Eu sempre achava que alguma coisa muito ruim ia acontecer. A tal ponto de que, quando tinha alguma coisa boa que eu estava na expectativa de que acontecesse, eu preferia não pensar. Porque na minha cabeça, se eu pensasse sobre aquilo e tivesse alegria com aquilo, demonstrasse para o universo, digamos, que eu estava feliz com aquilo ia dar errado. Essa foi a realidade. O grande problema é que lá para os 24, 25, 26, 27 anos, período que eu me casei, muito jovem, imaturo, me acabei me separando. Foi realmente uma decisão sábia, infelizmente, mas foi sábia porque chegamos num ponto de convivência que era desumano entre ambos. Só que eu já tinha uma filha. E a perda dessa filha, do contato diário, do amor, do carinho, me fez enxergar a vida com olhos muito tristes. E determinado dia, eu acordo pela manhã, eu tinha uma angústia no peito, uma sensação de mal-estar, um nervosismo, uma sensação de morte, chorando muito, só vontade de chorar sem parar. Enfim, resumindo a história, eu fui diagnosticado com depressão pela primeira vez. E mais tarde fui diagnosticado com um segundo episódio de depressão. E aí o que acontece é que, quando eu procurei um médico, um psiquiatra, ele me disse: olha, você tem depressão, e depressão não tem cura. Eu olhei para ele e falei: mas como? Eu não tinha isso até um tempo atrás, por que eu tenho agora? Ele disse: a gente não sabe, isso é por causa de genes, genética, etc. E é curioso, porque veja, não é porque a pessoa é médica que ela sabe de tudo. Não. Há muitos médicos que infelizmente não estudam e cometem erros graves. A depressão é um deles. As pessoas dizem irresponsavelmente que a depressão ela pode ter origem genética. Gente, não tem nenhuma literatura em todo o estudo científico que associa um gene à depressão. Não tem sentido, porque a depressão não é uma doença física. Inclusive, se você for comparar a definição de doença de acordo com a Organização Mundial de Saúde e verificar o que é depressão, você vai ver que não bate, porque não tem sintomatologia física definida, enfim, tem uma série de coisas. Resumo, eu não consegui, claro, não fiquei feliz com aquilo, pelo contrário, eu fui em busca de ajuda e recebi uma notícia pior. Mas as notícias ruins não pararam por aí. Como a maioria das pessoas que passou por essa situação, eu fiquei chocado quando ele me disse que ele ia passar para mim algumas medicações. E eu falei: por que algumas? Ele disse: não, uma é para diminuir a ansiedade, outra é para ativar você pela manhã, porque senão você vai ficar com muito sono, outra é para dormir e outra para estabilizar o humor. Eu disse: tudo isso e depois? Não, depois você volta daqui a um mês, se você se adaptou, tudo bem, senão a gente modifica algumas coisas. Eu falei: tá, e se eu não me adaptar? Aí você volta de novo. Eu falei: mas espera aí, isso é tentativa e erro. É a mesma coisa que eu te dar uma coisa, não funcionou, tentar outra, tentar outra, tentar outra. Isso não é medicina na minha cabeça. Mas ele falou: é assim que é. E ponto final. Ou seja,
Eu saí daquele consultório 2 vezes pior do que quando entrei, porque ali eu descobri que depressão não tinha cura, de acordo com eles, e segundo, eu ia tomar medicação para o resto da vida. Eu ia virar escravo daquilo. Eu acho que eu nem comecei a iniciar, porque aquilo não dava para mim. E, ok, passa o tempo. Eu tive episódios de depressão que duraram, o primeiro durou 1 ano, o segundo durou 3 anos, em que eu chorava todos os dias da minha vida praticamente. E aos poucos, eu fui melhorando, a ponto de funcionar. E voltar a trabalhar e etc. E foi aí que eu comecei então a despertar um sonho que eu tinha desde criança, que era o de ser psicólogo. Mas o problema da minha vida foi naturalmente a pobreza, não pela pobreza em si, mas uma coisa que eu costumo dizer, não é por nós não termos recursos ou termos muita dificuldade financeira, mas o ruim da pobreza é o fato dela tirar de você oportunidades de você conhecer possibilidades que podem te ajudar. E eu, numa área de favela, sem educação, os meus pais tinham feito até o 2º, 3º ano do nível primário, vindos do interior. Eles não tinham nenhuma orientação para me dar. Naquela época, lembre-se, não existia internet, não existia acesso à informação que tem hoje. E eu não sabia sequer como é que eu fazia para entrar na faculdade. Acredite, era exatamente assim. Eu só sabia que tinha que estudar e ir seguindo ano a ano, e quando chegou no ensino médio eu não sabia mais para onde ir, porque as escolas que tinham eram pagas, as poucas que tinham muito caro, não tinha condição de pagar, e as federais, que eram gratuitas, como são até hoje, no Brasil pelo menos, eu não tinha condições de preparo educacional para fazer o vestibular. Resumo, com mais de 30 anos foi que eu voltei a reativar esses sonhos, já tenho informações, entrei na faculdade de psicologia. E aqui eu vou falar só resumidamente 2 coisas e já retomamos com a nossa aula com todos os detalhes, porque é essencial que você entenda o que foi que me motivou a criar uma nova terapia que hoje está revolucionando todo o mundo da psicologia. E isso não é algo que eu estou dizendo aleatoriamente. Hoje, no momento em que eu estou falando aqui para você, nós já temos 50, 60, 70 mil terapeutas formados com essa metodologia que eu criei, com essa terapia que eu criei ao redor do mundo. Bem, entrei na faculdade de psicologia, comecei a estudar bastante, muito entusiasmado, e determinado dia eu perguntei para um professor que eu admirava bastante. Preste bem atenção nesse diálogo, por favor, que ele é muito importante para o nosso curso, nosso mini curso aqui. Eu cheguei para ele e falei: professor, já que você tem uma clínica com muitos clientes, com bastante experiência, e eu lhe considero muito inteligente, muito preparado de fato, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quanto tempo você leva, em média, para ajudar uma pessoa a ficar livre da depressão, pode ser do pânico, enfim, de uma doença grave? Aí ele olhou para mim e falou: olha, primeiro que a sua pergunta ela está errada na base. Eu disse: por quê? Ele disse: olha gente, olha só que... preste atenção no que eu vou te falar. O que ele me respondeu foi: o papel da psicologia não é ajudar você a se livrar das dores. A psicologia, o papel do psicólogo é o de ajudar você a lidar melhor com as suas dores. Eu olhei para a cara dele e falei: como assim? Quer dizer que eu não estou aqui na faculdade de psicologia para ajudar as pessoas a ficarem livres das dores dela, mas sim para ajudar ela a conviver com a dor? E ele falou: sim. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu falei: caramba, então é por isso que psicólogos ganham tão mal, por isso que você não vê um psicólogo milionário, apesar de ter tanta gente precisando de psicólogo, mas não adianta, porque a pessoa vai para um psicólogo e não consegue ajuda, então é por isso. Ele olhou para mim e falou: não é exatamente assim. Sim, mas é. Se tem tanta gente com dor, com sofrimento, com depressão, com angústia, com pânico, com ansiedade, com autoestima baixa, quem é o profissional que cuida disso? Um psiquiatra que dá remédio? Não, é um psicólogo. Mas eu estou entendendo que o psicólogo não está preparado para isso. É como se eu pegasse, tivesse com um carro com um motor fazendo barulho, com uma batida estranha no motor, eu levasse para o mecânico, e o mecânico chegasse e dissesse: olha, vamos conviver melhor com esse barulho, com a sua dor, com o seu desconforto, toma aqui um fone de ouvido e isso vai abafar. Ele olhou para mim e falou: você está sendo sarcástico. Eu falei: olha, estou sendo, mas eu estou só retratando a realidade que você me passou. Enfim, continuo admirando esse professor, ele é realmente uma pessoa genial, mas isso é uma coisa que eu não conseguia entender, não conseguia admitir. E ali eu tinha 2 opções: ou abandonava o curso de psicologia, porque não era aquilo que eu queria, ou fazia o contrário. Ou mergulhava naquilo, e estudava, e procuraria
qualquer meio que houvesse, qualquer possibilidade que houvesse para ajudar pessoas em sofrimento de verdade. Porque, afinal de contas, quem tem dor tem pressa. Eu tinha dor, eu também tinha pressa. Eu precisava me livrar de tudo aquilo. Não eram os outros, eu não queria fazer, quero fazer bem para a humanidade. Estava doendo em mim. Então eu precisava encontrar alguma coisa para arrancar aquilo dentro de mim. Aquela dor, aquele sofrimento, aquela insegurança, autoestima baixa, gagueira, nervosismo, toda essa panela de coisas. E aí eu resolvi, de fato, seguir em frente. Me tornei um psicólogo, eu já tinha feito outros cursos de terapia, de hipnose, de desenvolvimento humano, de uma série de coisas. Até chegou um momento em que eu comecei a entender que existia uma lógica por trás do inconsciente. E a partir daí eu comecei a desvendar esse novelo de linha enrolado e consegui formatar e desenvolver uma terapia chamada terapia de reprocessamento generativo, que hoje é conhecida como terapia de resultados. Por quê? Porque é uma terapia que te ajuda a mudar a sua vida em poucas sessões. Não importa que seja 10, 15, 20, mas jamais vai ser o mesmo tipo de tratamento que é considerado na psicanálise. E claro, não estou falando mal da psicanálise, de jeito nenhum, gente. Nosso papel aqui não é falar mal de terapia nenhuma. É só explicar a lógica das coisas. É que a terapia baseada em resultados, ela é diferente de uma terapia analítica, por exemplo, porque numa terapia analítica, se você tem 30 anos de idade, quando você começa a terapia, o ideal é que você faça a terapia por mais 10 anos, que é um terço da sua idade quando você procura a terapia. Isso para mim não faz sentido. E aqui começamos também a nossa aula falando disso, que é muito importante. Olha, qual é a diferença da TRG que você vai aprender a partir de agora para uma terapia comum? Uma terapia que o psicólogo utiliza. O psicólogo, ele é uma pessoa também muito frustrada, acredite. Por quê? Porque o psicólogo, ele estudou para ajudar pessoas. Ele quer ajudar pessoas. Ele não quer só ficar com medidas paliativas. Não. Ele também sofre. E eu me solidarizo com todos os psicólogos porque eu sou psicólogo e sei que há uma dor muito grande e uma frustração. Mas os psicólogos foram treinados para isso na universidade. E vou te explicar essa história bem rapidamente para a gente continuar. Por que psicólogo não ganha dinheiro? Tem alguns que ganham um pouco mais, outros um pouco menos, mas não é uma vida de você chegar e ver, o psicólogo comprou um carro zero, está viajando para a Europa, está fazendo as coisas. Por que não? É simples. Porque apesar de ter tanta gente precisando de psicólogo, o psicólogo foi treinado para ajudar ele a lidar com a própria dor. Deixa eu fazer uma analogia que vai fazer todo sentido para você. Imagina que você está com o pé e eu enfio um espinho no seu dedão do pé, embaixo da unha. Só que aquilo parte, quebra lá dentro e você tem que trabalhar. E você passa o dia inteiro trabalhando e você não consegue tirar aquele desconforto do pé, aquela dor. Aquilo vai começar a incomodar, vai inchar, vai latejar, vai começar a ter secreção, ter pus, você vai pisar mancando, enfim, vai ser um inferno na sua vida. Agora imagina que com essa dor eu chego para você e pergunto, olha, vamos fazer um estudo de autoconhecimento, eu quero que você diga como é a vida, o que é que você sente. Você vai estar pé da vida, você vai ficar irritado, você vai olhar para a vida e vai achar que a vida é uma porcaria. Você vai ter um sofrimento que vai tingir com uma tinta escura tudo que você enxerga da vida porque você está com a dor, está com um espinho no pé. Agora, se eu tiro aquele espinho do seu pé, se desinflama, você não sente mais nada. E eu te pergunto, vamos fazer um exercício de autoconhecimento? Me diga uma coisa, o que é a vida para você? Você vai descrever uma coisa completamente diferente daquela que você disse quando estava com o espinho no pé. Não é verdade? Não é lógico isso? Então perceba, qual é a lógica de uma pessoa chegar no meu consultório com depressão e com essa dor, com esse sofrimento, eu chegar para ela, não, vamos fazer um exercício de autoconhecimento, fale sobre você. Tudo que você disser está contaminado pela dor que você está sofrendo. Isso não tem sentido na minha cabeça. Afinal de contas, a maioria das pessoas não está buscando falar, conhecer o que o sofrimento trouxe para ela. A maioria das pessoas quer primeiro se livrar da dor. Porque, repito, quem tem dor tem pressa. A TRG, a terapia de reprocessamento generativo, é uma terapia que ajuda você a resolver em breves sessões, sejam 5, 10, 20, 30, depende de cada pessoa, mas é sempre uma quantidade pequena, te ajuda a eliminar as dores do passado de tal forma que você se livra das consequências, como depressão e outras coisas. Entende? Então, hoje, nós já estamos em mais de 40 países ao redor do mundo. Hoje, nós temos embasamento científico,
trabalhos científicos sendo publicados praticamente todos os meses, publicações em revistas, enfim, tudo que a gente vai te falar aqui está embasado em ciência e é importante que você saiba. Esses terapeutas hoje ganham de 5 mil a 50 mil reais por mês. A gente está falando de pessoas que ganham de 1 a 10 mil euros todo mês trabalhando. Então, você tem uma noção de que a gente está falando de algo muito grande. E isso, eu tenho certeza, vai impactar muito você. Agora, nós vamos falar sobre o inconsciente, porque é essencial que na aula de hoje, você que já entendeu tudo isso, já entendeu tudo que fez com que você chegasse aqui, você agora vai entender como funciona o seu inconsciente. Então, eu preciso que você pegue, por favor, caneta e papel, porque você vai precisar. Afinal de contas, eu particularmente já investi, a valores de hoje, mais de R$500 mil em formações ao redor do globo. E tudo que eu aprendi, da forma mais simples e delicada possível, eu vou te passar a partir deste momento. A primeira coisa que eu preciso que você entenda, e anote se possível, é: toda emoção tem lógica. Toda emoção tem lógica. E o papel desse minicurso é principalmente começar a mudar a sua vida para que você entenda que você pode ajudar as pessoas a mudar as vidas delas e depois, se você quiser, se tornar um terapeuta profissional e ter acesso a uma profissão fantástica. Partindo do pressuposto de que tudo é compreensível porque tudo tem lógica. Pois bem, a primeira coisa que você precisa saber é que, se toda emoção tem lógica, tudo tem uma razão de ser. Sabe aquela frase que diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece? Esqueça. Bonito, fofo, lindo, mas não é provida de realidade. Isso é irreal. Por quê? Porque absolutamente toda emoção, todas as dores e sofrimentos que você tem lógica. O que nenhum psicólogo, o que nenhum psiquiatra me explicou, o que nenhum professor me explicou é que eu estou te explicando agora. Toda emoção tem lógica. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é: você funciona não baseado no que você pensa que é, mas você funciona baseado em como está estruturado o seu inconsciente. E todo mundo fala disso. Vamos entender melhor. Você tem, na realidade, dois grandes sistemas. O primeiro sistema, que todo mundo conhece, é a sua consciência. As pessoas dizem: não, você precisa ter consciência, você precisa ser consciente do que faz, etc. Ok. A sua consciência é o que você acha que você é. Sabe? A sua consciência, o seu consciente, é aquilo que quando você acorda pela manhã, você sabe: ah, meu nome é Jair Soares, eu sou psicólogo, sou terapeuta, sou professor, etc. Perfeito. Só tem um detalhe. Tem outras coisas que estão no seu subconsciente ou no seu inconsciente. Tanto faz a analogia. Vamos explicar mais aprofundadamente. O seu inconsciente, o seu consciente, a parte que você sabe que existe, é como se fosse um smartphone. Poderoso, fantástico, é impressionante o poder de um smartphone. Mas, em contrapartida, o seu inconsciente ou seu subconsciente, em comparação, é como se fosse 1 milhão de computadores. 1 milhão de computadores funcionando ao mesmo tempo em paralelo e em modo overclock, ou seja, em máxima potência. Essa é a analogia entre o consciente e o inconsciente. Muita gente dá a ideia de que o consciente seria um barco em cima do mar e o inconsciente seria todo o mar. E não está exagerando, não. Então, primeira coisa, o inconsciente é aquilo que comanda você. Mas como isso funciona? Perceba o seguinte: se você quiser levantar sua mão, você levanta. Perfeito. Mas você consegue controlar seu batimento cardíaco? Ou seja, tem coisa que você age conscientemente, mas tem coisa que é inconsciente. Então, quem controla seu batimento cardíaco? Quem é que faz com que seu batimento cardíaco acelere quando você passa por uma situação de perigo? Quem é que faz com que você passe a noite inteira dormindo e quando acorda, todo o seu corpo produziu substâncias a noite inteira, como hormônios, como sistema de autodefesa, imunes, autoimunes? Como? Agora mesmo. Quem é que está produzindo hormônios para você? Quem é que está lubrificando os seus olhos para que você veja isso aqui? Você consegue aumentar conscientemente a sua produção de hormônios ou diminuí-la conscientemente? A resposta é, obviamente, não. Então quem está fazendo isso? Não sou eu. Se não é você, quem é? É justamente o seu automatismo sendo regularizado ou regulado por todo um sistema. Esse sistema está sob o domínio do seu inconsciente. Entende? Faz sentido para você isso? Porque é de tal forma que,
Se não as coisas, se o seu mundo emocional não está bem, você tem uma contrariedade muito intensa, você imediatamente tem uma dor de cabeça ou uma dor no corpo. Eu particularmente sinto dor aqui, ó. Qualquer coisa que acontece, sinto dor realmente aqui. Qualquer contrariedade, um choque, alguma coisa, eu sinto isso aqui. Tem gente que sente dor nas costas, tem gente que fica com a dor na lombar. Cada um tem seu ponto de expressão. Mas, de fato, é isso. O seu inconsciente, ele está jogando para o corpo uma série de desconfortos e dores, automaticamente você não consegue fazer nada para impedir isso. Por isso, inclusive, que tem gente que começa a ter uma determinada apatia, falta de vontade, de energia para fazer as coisas. Aí o médico chega lá para ele e fala, nossa, você de repente começou a perder energia, tem um monte de substâncias aqui no seu corpo que estão com problemas. Então, na verdade, o que o médico muitas vezes fala é te dar um medicamento para ver se você resolve a falta de substâncias, como serotonina, etc. Quando, na verdade, a falta de serotonina é, na verdade, porque você estava triste e não você ficou triste por causa da falta de serotonina. Quem viu primeiro o ovo ou a galinha? Nesse caso é muito óbvio. O médico acredita, o psiquiatra acredita que você está triste porque não tem serotonina. Quando, na verdade, você está triste porque alguma coisa triste aconteceu e você deprimiu o seu sistema nervoso central e a produção de serotonina foi diminuída. Então, é você tratar o cachorro pelo rabo. É você não olhar o cachorro pelo que tem. É você não olhar a situação encarando ela de frente, mas encarando ela como um reflexo. Em vez de olhar para a razão, vai olhar, na verdade, para a consequência. Faz sentido para você o que eu estou te falando? Pois é, na verdade, é assim que funciona, apesar de ser bem óbvio, mas tem muitos profissionais que foram treinados para enxergar de outra maneira. Então, no nosso exemplo, só para concluir, o que acontece é que o seu inconsciente está dando uma ordem para que você fique quieto, para que você se encolha, para que você sinta a dor e o sofrimento que está ali. Então, essa é a analogia do inconsciente. O inconsciente, ele foi criado, ou melhor, foi definido, esse conceito, por uma pessoa chamada Pierre Janet. Pierre Janet, lá no século XVIII, aproximadamente. Só que no final do século XVIII, início do XIX, ele começou a falar isso, expandir bastante, e aí no início do século seguinte, século XIX, tive uma pessoa que você já conhece bastante, que pegou esse conceito e começou a expandi-lo, e ficou mais conhecido como se ele fosse o criador, que é o Freud. O Freud foi tido como o criador do inconsciente, quando na realidade quem criou o inconsciente, o termo inconsciente e a definição foi o Pierre Janet, mas são detalhes históricos. O importante é que o Freud começou a conceitualizar o inconsciente e a partir daí isso começou a se expandir. O que é preciso que você saiba é que esse inconsciente ele tem algumas regras e uma delas é o seu inconsciente registra 400% de tudo. Se você for bom em estatística, você vai dizer, Jair, peraí, 400% de tudo, isso não existe, porque conceitualmente está errado. Porque o máximo de alguma coisa é 100%. Eu digo, olha, isso é uma figura de linguagem, mas o seu inconsciente registra tudo, até 400% de tudo. Você vai entender agora com a explicação que eu vou te dar. Olha só, eu tinha terminado uma formação, estava dando uma formação para alguns alunos, e aí fui eu no consultório. Hoje eu não atendo mais, eu só cuido dos nossos alunos, que são 50, 60, 70 mil pessoas ao redor do mundo. Só que, quando eu atendia lá no consultório, terminou a formação e uma moça chegou para mim e falou, Jair, olha só, eu consegui concluir a formação, eu sou terapeuta, eu vou trabalhar com isso, mas eu vou precisar de ajuda. E eu falei, tá, mas qual a ajuda que você precisa? Eu pensei que alguma orientação sobre como fazer, etc. Ela disse, não, meu problema é o seguinte. E, gente, olha que curioso. O que ela me falou foi, olha, como você sabe, eu sou arquiteto. Eu trabalhei durante 30 anos num banco e hoje estou com 54 anos de idade. Vou me aposentar e vou ser terapeuta. Perfeito. Só que esses anos todos eu sofri com uma coisa que me angustia de um jeito que você não tem noção. Eu fiquei bem curioso para saber, né? E ela falou, olha, todas as vezes que eu tenho qualquer prazo, qualquer meta, qualquer projeto para entregar, eu começo a sentir uma angústia, uma dor muito grande na minha região umbilical e uma sensação de náusea, de desespero e uma voz na minha cabeça o tempo todo. Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Isso é uma coisa alucinante e não para. Eu fico tão alucinada com isso a ponto de eu ter que entregar todos os meus projetos com pelo menos 30 dias de antecedência. Nunca na história do banco houve uma pessoa que nunca atrasou um projeto e entregou sempre com 30 dias de antecedência. E eu preciso me livrar dessa sensação.
Eu falei, então tá bom, eu vou te ajudar. Lembra que eu falei que toda emoção tem lógica? Se estava acontecendo com ela, isso veio de algum lugar. Então, o que é que eu precisava fazer? Usar uma metodologia adequada para ativar isso. Eu pedi que ela se deitasse confortavelmente e após pedir que ela se deitasse, eu pedi para que ela fechasse os olhos, relaxasse, respirasse tranquilamente e pedi para que ela começasse a repetir sem parar aquela frase. Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Eu fiquei impressionado, porque cerca de 1 minuto a 2 depois, ela repetindo sem parar aquilo, ela começou a entrar quase que num estado de transe. Foi impressionante. Ela se encolheu, ficou em posição fetal e a primeira coisa que eu perguntei para ela foi: onde é que você está? E ela disse: eu sinto que eu estou no útero da minha mãe. E eu falei: o que está acontecendo? Ela disse: eu estou muito angustiada, porque meu pai está se aproximando da minha mãe, tem uma energia ruim e ele está dizendo que se não conseguir emprego rápido, ele teme, mas vai ter que fazer um aborto. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. E começou a entrar em desespero. Mas sabe o que estava acontecendo? E nesse momento eu tranquilizei ela, acalmei, fiz todo o processo terapêutico para reestruturar aquela angústia, aquele medo, aquele desespero dela, conduzi ela até o momento presente e trouxe ela de volta à realidade objetiva, né? Quando terminou, ela olhou para mim e perguntou: Jair, será que isso foi verdade? E eu falei: olha, como terapeuta, se aconteceu ou não, não é o meu papel julgar. Saber se foi verdade, se não foi, para mim não importa. O que importa é que a gente conseguiu resolver. Ela disse: realmente, estou sentindo uma leveza, como se tivesse saído um peso das minhas costas. E você vai ver que isso é muito comum. Quando a gente termina uma sessão, a pessoa diz: nossa, parece que saiu uma tonelada das minhas costas. E aí, ela me perguntou: Jair, mas será que foi? Será que não foi? Eu não estou sentindo mais nada, mas tão real, como é que eu vou entender isso? Eu disse: olha, vamos primeiro entender o que aconteceu. Você estava angustiada porque achava que não ia dar tempo. Por quê? Porque você achou que ia ser abortada. Na verdade, você seria assassinada. Então faz todo sentido. Além disso, a dor umbilical que você sente era justamente porque você estava conectada pelo cordão umbilical à sua mãe. E aí a gente explica tudo isso. Ela disse: é verdade. Mas, gente, explicar só não resolve. Foi preciso que eu intervisse, fazendo uma metodologia adequada para reprocessar isso, que você vai saber mais adiante. Só que ela ficou cismada com aquilo. Será que isso é verdade? Bem, aí, acredite, eu tive uma ideia brilhante. Nossa, olha só o que eu sugeri para ela. Por que você não faz o seguinte? Pergunta para sua mãe. Porque se foi verdade, ela vai dizer. Se não foi, ela vai dizer que não foi, foi coisa da sua cabeça. Ela olhou para mim e falou: nossa, boa ideia. Gente, a senhorinha tinha 85 anos de idade. Aí ela vai, chega para a mãe e pergunta: mãe, aconteceu isso? E descreve a cena. Nossa, essa senhora começou a tremer, sentou-se no sofá, começou a suar e falou: filha, veja, como é que você sabe disso? Pelo amor de Deus, seu pai disse isso no momento de desespero, mas na mesma hora ele se arrependeu, perdoe ele. Ela falou: não, mãe, tá tranquilo, tá tudo bem, o meu pai sempre foi muito bom comigo, um amoroso, nunca tive nenhum problema, eu gosto muito do meu pai, então não se preocupe com isso. Só que eu só queria saber se aconteceu ou não, porque foi tão real. E ela disse: filha, foi. Mas como é que você sabe disso? Ela disse: filha, ela ficou tão chocada, né, quanto qualquer pessoa, e ela, procurando palavras, disse: a gente nunca falou isso. Não falou isso para você, nem falou isso para mais ninguém. Porque foi um ato de desespero nosso. Ela olhou para a mãe e falou: mãe, sabe como é que eu sei? Eu vi. Exatamente isso. Só que aí ela fez uma segunda pergunta à mãe dela: mãe, nesse dia, a senhora estava usando um vestido amarelo de flores laranja? A mãe dela disse: minha filha, eu estava usando isso, eu tenho certeza. Eu não tinha como esquecer, porque a gente era muito pobre. Então, eu não tinha outro vestido que desse em mim até os 4 meses de gravidez. Foi quando aconteceu isso. Mas olha, não tem foto disso, porque naquela época, para bater uma foto, você tinha que ter a máquina, ter o filme, bater a foto, revelar, mandar para revelação, para depois chegar e tal, para a gente ter essa foto. Ora, a gente não tinha dinheiro nem para comer, como é que a gente ia bater uma foto? Então, não tinha como você saber disso. Ela olhou para a mãe e falou: pois é, mãe, eu vi exatamente essa cena, a senhora com esse vestido. Isso é impressionante, não é não? É por isso que eu falo que o inconsciente ele registra até 400% de tudo que passa, que acontece na sua vida. Bem, a minha forma de explicar
explicar de forma muito tranquila, a ponto de que você nem perceba que está aprendendo. Mas veja, até agora você já sabe que toda emoção tem lógica, que o seu inconsciente registra 400% de tudo, tá certo? E que ele está o tempo todo ativo. Tudo que você vivenciou está sendo registrado. Quando, no passado, houve um período em que eu trabalhei fazendo hipnose, e gente, a TRG, a terapia de reprocessamento generativo que você está aprendendo aqui, não tem nada a ver com hipnose. Eu abandonei a hipnose lá atrás porque era útil, mas ela não conseguia resolver todos os problemas das pessoas. Eu tinha que resolver uma coisa cada vez. Então, eu praticamente já deixei isso de mão, porque realmente não atendia o meu anseio. E, claro, a metodologia que você está conhecendo agora é muito melhor e muito mais potente. Mas, quando eu utilizava a hipnose, muitas vezes eu fazia regressão à infância, aos primeiros anos de vida, e a pessoa lembrava de detalhes, de cheiros, de placas de carro, de forma impressionante, que não estava mais na consciência dela. Ela não tinha como lembrar. Eu lembro, inclusive, de um caso que é muito interessante. Uma moça brasileira veio, eu estava morando na Alemanha, e ela veio para cá. E ela me procurou por quê? Porque ela disse aí, primeiro foi indicação de pessoas que já tinham feito tratamento comigo, né? E segundo ela disse, olha, o meu problema é o seguinte, eu tinha cerca de 20 anos de idade quando eu estava noiva, e aí o meu noivo acabou. E eu fiquei desolada, um namoro de 4 anos e tal, eu fiquei desolada. E aí algumas amigas viram que eu estava naquela situação, disseram, amiga, vamos para uma balada, vamos fazer alguma coisa, vamos levantar, fazer alguma coisa para você não ficar chorando o tempo todo. E aí eu fui para uma balada, e lá eu tomei todas, e encontrei uma pessoa, ela na balada, e a gente saiu e transamos. E eu não lembro do nome dessa pessoa, eu não consigo lembrar. Eu só lembro que ele trabalhava na IBM naquela época. Eu disse, tá, e aí? Ela disse, é simples, é que daquela noite eu engravidei. Nunca mais tive contato com aquela pessoa. O meu filho está com 34 anos e eu sempre disse que o pai dele era o meu atual esposo, porque logo em seguida a gente casou, encontrou outra pessoa e casamos. Só tem um detalhe, não cola mais. Porque antes eu até achava, porque foi meses depois que comecei a namorar, 1 mês, 2 meses depois, e até dava para me enganar, mas no fundo eu sabia que não era. E hoje, com 34 anos, o meu filho não é nada parecido com o pai, não tem nenhum traço, cabelo, nada, 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 nada. E ele está me perguntando muito quem é o pai dele, e eu, como é que eu vou dizer para o meu filho que eu não sei quem é o pai dele porque eu não lembro com quem eu transei? Me ajude. Eu falei, olha, eu vou fazer o que eu puder. E aí, gente, foi quando eu utilizei os recursos da mente, utilizei um transe hipnótico e fiz com que ela revivesse aquela noite toda. Ela reviveu e eu aproveitei, acredite, olha que interessante, foi um recurso que eu tinha na época, eu disse, olha, eu quero que quando você estiver num momento de ápice, né, da relação sexual lá com essa pessoa, eu quero que você grite o nome dela. E aí eu fui induzindo e contei até 3, quando fiz isso, ela deu um grito. E deu o grito, o nome da pessoa, inclusive o nome composto. Enquanto ela estava em transe ainda, eu lembro de ter pego o celular, entrado no LinkedIn, procurado o IBM e tinha lá a pessoa. Quando eu despertei ela do transe, eu mostrei para ela, falou, é essa pessoa aqui? E ela olhou para mim e começou a chorar de alegria. E ela disse, é isso mesmo, ele precisa pelo menos saber que ele tem um filho e o meu filho agora vai saber que tem um pai. Fantástico, né? Eu só estou ilustrando isso só para você saber o poder da mente, tá certo? Mas a gente não usa realmente hipnose, porque de fato é uma coisa que gera muita controvérsia, mas acima de tudo ela não tem a eficiência que eu gostaria que tivesse. Bem, agora que você já entende que toda emoção tem lógica, o seu inconsciente registra absolutamente tudo que passa em sua vida, agora a gente vai partir para outras regras do inconsciente. O que você precisa saber agora é que o seu inconsciente também ele é atemporal. Olha o quanto você já está aprendendo hoje. O seu inconsciente registra absolutamente tudo, até 400% de tudo. Toda emoção tem lógica. Você é comandado pelo seu inconsciente. Isso vai ficando claro a cada vez que eu falar mais. E o seu inconsciente ele é atemporal. O que significa dizer que ele não tem passado. Tudo que acontece para o seu inconsciente é presente. O que aconteceu há 10, 15, 20, 30, 40 anos não importa. Está ativo na sua vida emocional do mesmo jeito que aconteceu, se não pior. O único detalhe é que lembra que eu falei que o consciente lembra de pouca coisa? O inconsciente registra tudo? Então está tudo lá, só que ele não joga para o teu consciente
Porque não cabe. Então tem muito gosto que você aprendeu em função de coisas que você viveu. Tem muita situação e opinião que você expressa baseado no que você aprendeu ao longo da vida. Então, vamos seguir para isso, para que você possa compreender que se o inconsciente não tem passado, ele também não tem uma outra coisa, futuro. Por quê? Porque, veja, se aconteceu uma coisa muito dolorosa no passado, digamos, você foi assaltado às 18 horas, estava escurecendo numa rua deserta. A partir daí, teu inconsciente vai dizer, opa, toda vez que for 18 horas, estiver numa rua deserta, eu vou disparar aquele alarme porque é um gatilho daquilo. Mas isso aconteceu há 30 anos, não importa. Você se sente mal hoje do mesmo jeito. Da mesma forma, se você começa a ficar preocupado, o que vai acontecer no final de semana? O que vai acontecer no próximo mês? Se você vai ser demitido? Se vai acontecer alguma coisa ruim na sua vida? É algo que não aconteceu, algo que está no futuro até hipotético. Mas o seu inconsciente registra isso como presente e você começa a ficar extremamente ansioso. Percebe? Então, teu inconsciente ele não tem passado, não tem futuro, ele só tem presente. Faz sentido para você tudo que a gente está falando até agora? Se faz sentido, por favor, coloca aqui, interage comigo, é muito importante para mim, tá certo? Bem, para que você entenda o significado do que eu estou falando, do inconsciente atemporal, eu vou te relatar uma situação que ocorreu com o pai de um colega de profissão, uma colega psicóloga. Ela me disse o seguinte, quando esse pai dela, que hoje tem 85 anos de idade, quando ele tinha 5 anos de idade, ou seja, 80 anos atrás, a mãe dele pegou ele pela mão, botou um balaio na cabeça, um cesto de verduras, e foi para uma cidade próxima de madrugada, lá no interior do estado, que era uma região muito pobre, para vender esse balaio de verduras. Porque ela não tinha marido, aquela criança não tinha pai. Então, ela resolveu ir por um caminho mais deserto, que era mais curto. Saiu de madrugada, passou a noite inteira andando, com aquela criança na mão, puxando aquela criança, e com o balaio de cesto na cabeça. Quando foi lá para as 2, 3 horas da manhã, faltavam mais umas 3 horas para chegar, ou seja, estava na metade do caminho, essa moça teve um infarto fulminante, no meio do mato, numa estrada deserta. Bem, imagina o que aconteceu com essa criança. Ela teve um infarto e caiu ali mesmo. Aquela criança de 5 anos de idade entrou em estado de choque e durante 3 dias e 3 noites, essa criança ficou ali, parada, olhando para o corpo da mãe e chorando desesperada. Imagine esse trauma emocional, quanto foi impactante na vida dessa criança, né? Depois de 3 dias, passou uma pessoa no cavalo, olhou para o corpo da mãe dele e falou, enterra isso está podre. Isso era a mãe dele. O que minha amiga disse é, Jair, faz 80 anos que o meu pai conta essa história todos os dias da vida dele. A gente não aguenta mais. Quando ele vê que ninguém está prestando atenção, mesmo que a gente já não consiga mais dar atenção a ele, ele simplesmente sai, vai para a calçada e fica contando sozinho essa história como se tivesse alguém aí. É isso. Ele está congelado. Ele fica congelado como se fosse como se aquele momento tivesse acabado de acontecer. Faz sentido para você? Agora que você já entendeu mais uma regra do inconsciente, vamos para a próxima. A segunda regra do inconsciente que eu quero te falar é que o seu inconsciente, ele busca a sua felicidade. Significa dizer o seguinte, que toda situação dolorosa que você passou na vida, o seu inconsciente busca fazer com que você supere. Porque se você supera essa situação dolorosa, o seu inconsciente traz a você amadurecimento. Você amadureceu, você passou por uma situação, você superou aquela adversidade, você está mais feliz. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu tinha cerca de 12, 13 anos de idade, eu tinha 2 amigos. E tem amigo safado quem pode, né? Esses 2 amigos combinaram que quando a gente terminasse a apresentação na sala de aula, de um trabalho que a gente estava fazendo, nós 3, eles iriam derramar farinha de trigo na minha cabeça. Na frente da turma toda. Combinaram e fizeram. Pois bem, imagina 40 crianças rindo da tua cara. Como é que você ia se sentir? Isso podia ter traumatizado qualquer pessoa. Principalmente a mim, que era inseguro, que tinha um monte de traumas, um monte de problemas. Era o mais pobre da turma. Já numa escola de muita gente pobre. Enfim, se tivesse um campeonato eu ganhava. Era um campeonato que eu ia ganhar. Pois bem, então eu sei de muita gente que chegou aqui não, no consultório. No consultório quando eu tinha. Ou no atendimento online. Que teve problemas causados por constrangimento e bullying na escola. Bem, só que no meu caso, uma semana depois, eu estava ameaçando eles de morte, eu estava dizendo que ia acabar com a vida deles, etc. E a gente estava rindo da situação. De alguma forma eu consegui superar aquela dificuldade. Mas eu superei depois de passar o tempo todo pensando, ficar pensando, lembrando daquilo, chorando, me angustiando e tal. E depois isso foi se dissolvendo.
Isso é importante você entender, essa dissolução, porque vai fazer muito sentido lá na frente. Gente, tudo que eu falo está muito encadeado, está muito amarrado. Essa aula foi preparada de forma que você vai ver a próxima aula e vai falar, mas o professor não já falou disso não? E vai ser muito parecido, porque vai ser algo tão familiar para você que você vai aprender de forma suave. É isso que eu quero que você faça, que você aprenda com tranquilidade, para tirar da cabeça qualquer dificuldade que você tenha de aprendizado. Combinado? Bem, como eu estava dizendo, de alguma forma eu consegui superar aquela dificuldade. Então, se eu superei aquela dificuldade, eu não fiquei traumatizado. É isso, eu fiquei mais feliz, mais fortalecido. Agora perceba, imagina o seguinte, seu inconsciente é atemporal, ele registra 400% de tudo, ele busca a felicidade. Só que, quando você não consegue superar uma situação dolorosa como essa, por exemplo, ou constrangedora ou traumática, o seu inconsciente entra numa nova regra. Compulsão à repetição. Anota bem isso. Compulsão à repetição. Ou seja, é um looping. Perceba, se você está na escola, na faculdade, você está aprendendo alguma matéria nova, o que acontece se você não conseguir aprender aquilo? Você faz uma prova e você não passa. Você é reprovado. Então você vai ter que repetir tudo aquilo para poder aprender, não é verdade? Essa é a lei da vida. Essa também é uma lei do inconsciente. Você está aprendendo uma habilidade nova. Você tenta fazer aquilo, você não consegue, você tem que repetir, 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 até você conseguir aprender aquilo e fazer aquilo bem feito, não é verdade? Essa é a regra do inconsciente. O inconsciente entra em uma compulsão à repetição naquilo que ele não consegue resolver. E isso explica relacionamentos tóxicos, por exemplo, seu dedo podre. Perceba o seguinte, tudo aquilo que você não consegue resolver, o teu inconsciente entra numa compulsão à repetição, no looping. Significa dizer que o teu inconsciente vai fazer com que você comece a atrair para você situações dolorosas que você já viveu no passado. Exatamente. Perceba, imagina o seguinte, uma menina que cresce, vendo o pai alcoolizar-se, tornar-se agressivo e bater na mãe. Ela não consegue entender como é que o pai que ela ama bate na mãe que ela ama. Aquilo não é digerível ou não é digerido pelo inconsciente. Ao mesmo tempo, é o único modelo de relacionamento que ela aprende. É aquilo. O inconsciente não consegue registrar a felicidade porque ela não consegue encontrar a felicidade ali porque ela está com aquela dor. Aquilo não é compreensível para ela. Então, ela vai entrar no modo de repetição, de compulsão à repetição. Essa criança, inconscientemente, ou seja, o inconsciente dela vai fazer com que ela se veja atraída, envolvida por situações ou pessoas que serão a reprodução idêntica daquilo que ela viveu na infância e não conseguiu compreender. Aí, essa moça já adulta, ela pode ir para uma passeata evangélica, uma passeata espírita, uma passeata católica, Paz pela Paz, 100 mil pessoas, ela vai se sentir conectada, ela vai esbarrar, ela vai se sentir atraída pela única pessoa, justamente a única pessoa que tem a tendência a tornar-se alcoólatra, alcoolizar-se, ficar agressivo e bater nela da mesma forma que ela vivia ou vivenciava na infância. Para ir um pouco mais longe, imagine no nosso exemplo que acontece o seguinte, ela faz isso, então ela começa esse relacionamento idêntico ao que ela viveu, o que ela aprendeu como modelo de relacionamento. Ela entra numa compulsão e repetição. Digamos que ela não faça nada, que ela apanhe, uma confusão danada, etc. Passa o tempo e digamos que ela se separe. Como é que vai ser o próximo relacionamento dela? Idêntico ou muito parecido ao que ela já teve. Por quê? Porque o inconsciente está buscando, na verdade, fazer com que ela consiga reviver a mesma situação para superar. Ela precisa superar aquilo para encontrar a felicidade. Digamos, então, que em uma segunda ou terceira vez ela consiga se conscientizar de que tem um problema. Que ela busque método terapêutico bem estruturado como o nosso e que você vai conhecer a partir dessas aulas e a partir de hoje. E então ela consiga reprocessar toda a situação traumática do passado. E aí, quando ela consegue compreender tudo isso, o inconsciente liberta ela. E a próxima pessoa que ela vai atrair não vai ser mais o mesmo tipo, o mesmo padrão de pessoas que ela atraía antes, que eram parecidas com o pai dela. Já viu essa história que teve gente que se casou com o pai, ou seja, que se casou com um homem que é tão parecido com o pai que parece o pai? Muitas vezes é porque existe um conflito emocional muito forte e o inconsciente acaba atraindo pessoas que têm os mesmos comportamentos. E aí quando você faz terapia nessa pessoa, ela não tem mais essa necessidade. Faz sentido para você tudo isso que a gente está falando até agora? Está se encaixando de forma natural e lógica?
Isso pra gente é muito importante, porque a gente falou que toda emoção tem lógica, na verdade. E no nosso caso, só para deixar bem claro, ela nesse momento ela se livra do dedo podre. E agora você já entendeu por que é que pessoas têm dedo podre. Porque elas atraem relacionamentos tóxicos que são os padrões que elas têm dentro dela, que o inconsciente não conseguiu digerir e entender que aquilo não é bom. Faz sentido para você? Eu acho que todas as peças estão se juntando, tudo está ficando muito lógico, né? Bem, outra coisa que eu preciso que você entenda é que o seu inconsciente, ele é fantástico, ele é extremamente bem estruturado. Agora, você já sabe que o seu inconsciente registra absolutamente tudo, que ele é temporal, que ele consegue mapear toda a sua vida, que ele busca a felicidade e que se ele não consegue fazer com que você entenda determinada situação, ele entra na compulsão à repetição. E o mais interessante é que o seu inconsciente vai registrando todas as situações ocorridas ao longo da sua vida, inclusive mapeando elas do seu próprio corpo. Exatamente. Muitas doenças que hoje existem, que se dá origem o nome de psicossomática, são realidades. O ruim é que as pessoas dizem, os médicos até mesmo, infelizmente alguns, não todos, dizem, nossa, você está com essa dor, mas isso é coisa da sua cabeça. Ele está se expressando mal. Ele deveria dizer, isso tem origem no seu inconsciente e que está levando a dores das suas emoções para o corpo. E as dores são reais. Mas ele diz, não, isso é coisa da sua cabeça, a pessoa se sente ofendida. O meu corpo todo está doendo, numa fibromialgia, por exemplo. O corpo todo dói e a pessoa diz, não é coisa da sua cabeça, não tem sentido. O que significa, na verdade, dizer origem psicossomática? Significa que as situações que ocorrem e que são dolorosas demais, o seu corpo começa a refletir essa dor emocional nele. Deixa eu te contar para ilustrar bem essa situação, um caso de um cliente que aconteceu comigo. Ele veio até mim com uma maçaroca de exames. E ele chegou com assim, um bolo, gente. Um bolo muito grande. E a primeira coisa que ele disse foi, doutor, me ajude. Porque todo mundo diz que meu problema é psicológico. Mas ninguém consegue dizer qual é o problema psicológico que eu tenho que está me causando isso. E eu perguntei do que se trata. Ele disse, olha, eu tenho uma sensação de engasgo, de entalo aqui. E todos esses exames que está aqui, mostrou os exames que eu estou lhe trazendo, mostram que não tem nada no meu aparelho digestivo. Fiz endoscopia, ultrassonografia, ressonância, tudo, e não tem nada. Mas faz 3 meses que eu não consigo comer direito. Já perdi 10 quilos, estou desesperado, nem água eu consigo beber direito. Além disso, tem uma sensação de angústia, está entalado aqui, é sufocante. Eu sei que tem alguma coisa aqui que está entalada, mas eu não tenho nada que me mostre, nem o exame mostra isso. Eu falei, tá, faz 3 meses que isso aconteceu, não é? Ele disse, então faz 3 meses que você está nesse sofrimento. Ok, agora me diz então o seguinte, uma vez que toda emoção tem lógica, lembra que a gente falou? Se toda emoção tem lógica, então eu tenho uma pergunta para te fazer decorrente disso. Se faz 3 meses que isso começou, me responde o seguinte, o que foi que de pior aconteceu na sua vida de 3 meses para trás? Ele pensou um pouco e falou, bem, aconteceu uma coisa que para eu poder explicar eu tenho que contar uma história, porque foi a história da minha vida. Eu falei, fica à vontade, né? E ele começou. Eu tinha 18 anos quando estava montando guarda de frente ao quartel. Quando eu olhei do outro lado da avenida, na beira-mar, tinha um sujeito com um motorhome. São aqueles caminhões com uma casa dentro, um ônibus com a casa montada completa. Eu fiquei impressionado com aquilo. Fui lá no meu momento de folga, comecei a conversar com o dono daquele veículo. Ele ficou meu amigo já de cara, eu fiz todas as perguntas para ele e ele mostrou o veículo todo, mostrou cozinha, mostrou sala, mostrou banheiro, mostrou quarto e disse uma coisa que me marcou. Ele disse que era extremamente livre. Ele viajava o mundo inteiro em cima daquele ônibus, daquele motorhome. Inclusive, estava indo para Ushuaia, o ponto mais extremo da América do Sul, na Argentina. Naquele momento, eu descobri o que queria fazer da minha vida. E os olhos dele brilhavam quando ele falava isso. E ele falou, eu prometi a mim mesmo que iria trabalhar a minha vida inteira e quando terminasse, ia pegar todo o dinheiro da minha aposentadoria, ter meu próprio motorhome e viajar o mundo todo. Como aquele rapaz, aquele motorhomeiro. Então era isso que eu iria fazer a partir dali, foi o que eu decidi fazer na minha vida inteira. A primeira coisa que me veio à cabeça foi, caramba, que coisa arriscada, né? A pessoa passar a vida inteira esperando para um dia ser feliz. Bem, interessante, mas paciência. Fiquei calado, né?
Aí deixei ele terminar a história. E ele continuou. Eu me aposentei, me reformei, já tinha o meu veículo, me tornei amigo de todos os motorhomeiros do Brasil e a minha primeira viagem foi justamente para Ushuaia, na Argentina. E esses amigos, inclusive essa pessoa, estava lá me esperando, que ele também estava, né, sabendo tudo isso, a gente combinou tudo, combinamos de todo mundo chegar lá juntos. Então, esse foi o momento mais fantástico da minha vida, começar a viagem que eu ansiei tanto. Só que, na hora que eu entrei no ônibus, na hora que eu liguei a chave para ir embora, minhas irmãs começaram a gritar desesperadas, dizendo que meu pai estava tendo um ataque cardíaco. Aí eu parei, desliguei o carro, corri, socorri ele, levei para o médico. Depois de todos os exames, check-ups e tal, depois de umas 2 semanas, o médico chegou à conclusão de que o meu pai tinha uma situação inconstante. E ele me disse, olha, seu pai pode morrer daqui a 20 minutos, daqui a 2 horas, 2 semanas, 2 meses, 2 anos ou 20 anos. Ou seja, não existia um diagnóstico preciso que determinasse qual era o problema e o que podia levar ele à morte a qualquer momento. Quando eu li aquilo, a primeira pergunta que eu fiz foi, peraí, então se o seu pai pode morrer a qualquer momento, você não pode ir embora viajar. Porque se você for embora, seu pai pode morrer, você não vai estar lá presente na hora da morte dele, não é verdade? Ele olhou para mim, engoliu em seco, os olhos encheram de lágrimas e disse, Eu olhei para ele e falei, meu amigo, tudo que você me falou está explicado. Isso é difícil demais de engolir, está travado aqui, não está? Por isso que você não consegue digerir essa situação, não é verdade? Ele olhou para mim e falou, meu Deus, é isso mesmo. Percebe? O seu inconsciente registra tudo que é doloroso, que você não consegue passar, o que você não consegue digerir emocionalmente, muitas vezes vai até para o seu corpo físico. Por isso, muita gente começa a ter uma série de problemas emocionais e físicos também. Eu queria aqui resumir a nossa aula para que ela não se estenda demais, né? Tudo que eu já falei, eu acho que você entendeu, fui muito didático, tenho certeza disso, tá certo? Mas vamos lá. Primeiro, quem está falando com você é um psicólogo que prefere ser chamado de terapeuta. Eu tenho muito orgulho de ser terapeuta. E esse terapeuta lutou a vida inteira com um monte de problemas emocionais, porque ninguém conseguia explicar para ele que as coisas tinham explicação. E segundo, ninguém conseguia explicar para ele que as doenças tinham solução. E o que você vai entender a partir das próximas aulas, que, por exemplo, depressão, excesso de pressão, eu vou te falar adiante, eu vou ser mais claro. Depressão, excesso de pressão, então depressão tem solução? Tem. Tanto tem que hoje eu estou curado da depressão. Olha para mim e vê se você tem, se você enxerga ou você sente na minha voz algum traço de tristeza para com a vida. Não, de forma nenhuma. Ora, você vai entender que os registros dos medos ao longo da sua vida vai te causando insegurança. E insegurança é a raiz da ansiedade. Mas, de novo, eu te falo adiante disso porque a gente tem outras aulas. Você vai entender como funciona o seu psiquismo, como o teu corpo reage a isso, como é a lógica do inconsciente, muitas vezes a sua autossabotagem. Sabe aquela sensação que você tem de que você não consegue dar conta das coisas? Isso tem um registro e tem uma lógica. Então, agora você já entende que seu inconsciente é atemporal, seu inconsciente registra 400% de tudo, a lógica do seu inconsciente é que ele busca a sua felicidade e quando ele não consegue, ele entra numa compulsão à repetição. E para finalizar, eu quero que você entenda uma coisa. Muitas vezes, você não consegue fazer com que a sua vida funcione. Muitas vezes, você olha para a sua vida e só vê sofrimento, dor, frustração. Muitas vezes, você olha para você e fala, é como se eu fosse um grande azarado. Eu não consigo fazer as coisas, eu procrastino, eu me saboto, eu pratico autossabotagem. É como dizia o apóstolo Paulo, o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o bem que eu quero, esse eu não faço. Como assim? Como é que eu não consigo fazer aquilo que eu quero, que é o melhor para mim? Por que eu saboto a minha dieta? Por que eu saboto minha maneira de vestir? Por que eu prejudico meus relacionamentos? Por que eu sempre busco relacionamentos tóxicos? Por que eu não consigo prosperar na vida? Por que eu sempre tenho problemas com meus chefes? Há algum tempo eu venci uma situação que pode ajudar você a entender tudo que eu falei até agora e explicar muito mais. Explicar, inclusive, por que você sofre de autossabotagem, por que você procrastina as coisas, por que você vê as pessoas do seu lado crescendo e você não cresce.
E mais, por que é que você sabe que tem as mesmas chances ou condições ou possibilidades, mas não dá certo? É uma autossabotagem inconsciente. É uma maneira de agir que você acaba fazendo, ou melhor, acaba não fazendo o que você quer. Você não tem a disciplina que você precisa, você sabe que quer aquele objetivo, aquele resultado, mas a tua autodisciplina vai para o espaço. Todo mundo conhece a famosa história. Na segunda eu começo, não é verdade? Na próxima segunda eu começo a dieta, na próxima segunda eu mudo meu hábito, na próxima segunda eu paro de tomar Coca-Cola, na próxima segunda eu começo a fazer exercício, na próxima segunda eu vou começar a estudar, no próximo ano, no próximo mês. Agora me diga, se você quer aquele resultado que você almeja, por que na hora de você fazer, não tem ninguém te impedindo, por que você se sabota? É simples. É tudo muito, muito simples. O seu software mental, o seu programa mental, recebeu uma programação que está te dizendo que você não é merecedor, que você não merece, que você não vai fazer aquilo, que você não pode fazer, que você não é competente, que você não é uma pessoa boa, enfim. Porque aquela mensagem foi colocada muitas vezes por pessoas que, quando você era criança, ou ao longo da sua vida, tinham autoridade muito grande sobre você. E você não conseguiu ter filtro para analisar aquilo. Simplesmente absorveu como uma verdade absoluta. E uma das maneiras de você absorver as coisas, introjetar dentro de você, e a partir daí começar a gerar um software com problema, ou seja, um software com vírus dentro, com defeito, que faz com que você acabe sabotando, é quando você recebe um trauma ou uma pancada emocional. Bem, eu preciso te contar uma história, na verdade foi algo que eu vivenciei e que vai te ajudar a compreender isso com muita clareza. Próximo da minha casa tem um centro turístico, onde eu moro, né? E eu fui visitá-lo, fui de ônibus, e ao voltar, eu subi num ônibus e voltei para minha casa. Quando eu subi no ônibus, tinha uma cena, tinha uma cena que estava acontecendo e foi muito curiosa. Uma senhora bem grande, bem obesa, com uma criança de cerca de 3 a 4 anos de idade. Essa criança ela estava sem camisa. Eles subiram na minha frente, né? Ela pegou a criança e mandou a criança passar pela catraca, pela borboleta do ônibus. E para a criança tudo é muito lúdico. Para a criança o mundo é uma grande diversão. Inclusive a melhor maneira de você falar com a criança é contando histórias, é inserindo a criança nas histórias. O problema é que a criança, ao fazer isso, ao olhar que aquilo parecia uma coisa divertida, ela foi se pendurar na catraca. Ela começou a se pendurar e a se balançar. A mãe, extremamente irritada, com raiva, impaciente, assim, explosiva, pegou a mão, abriu e deu um tapa nas costas da criança com toda a violência. Nossa, foi uma cena terrível de se ver. A criança se jogou para frente, se machucou, bateu no ferro que tinha e, claro, começou a chorar, abriu um berreiro gigantesco. Só que na mesma hora, a mãe ainda completou com uma mensagem terrível. Seu imbecil, não serve para nada, não faz nada direito, nunca vai ser nada na vida. Em 3 segundos ela conseguiu dar 4 mensagens extremamente negativas e dolorosas, como se fossem profecias que iriam marcar aquela pessoa. Seu imbecil, não serve para nada, nunca vai ser nada na vida, não faz nada direito. Perceba, com dor, com sofrimento de alguém muito maior que ele. E uma criança, principalmente, a criança ela não tem filtro de análise, de julgamento, para julgar se aquilo é verdade ou se não é. Tudo que você coloca na cabeça de uma criança, principalmente com dor, com sofrimento, com emoção, ela absorve e começa a fazer parte dela, do software mental dela. É importante lembrar que a criança ela aprende por generalização. Ela vai generalizar aquilo para todos os setores da vida dela. Quando você chega para uma criança e mostra um cachorrinho desse tamanho, você fala, isso é um uau-uau. Ótimo, a criança aprende. Só que, no dia seguinte, ela vê um dog alemão muito maior, gigantesco, com outro pelo, com outro rabo, com outros olhos, com outras orelhas, e ela olha para aquilo e fala, uau, como é que ela sabe que aquilo é a mesma coisa que você mostrou pequenininho? Simples, ela generaliza. E é por isso que a criança aprende tão rápido. O problema é que quando você recebe uma pancada emocional muito violenta, um abandono, uma frustração, quando alguém grita que você tem que se calar, que você não pode falar nada, que você não fala nada que preste, que você está interrompendo, que você é inoportuno, que você é intrometido, que você é um idiota, qualquer coisa que te machuque de verdade, te machuque emocionalmente,
o teu inconsciente não vai conseguir dissolver, o que vai acontecer? Você vai começar a amplificar e generalizar para a vida. E quando você generaliza para a vida, o que vai acontecer? Essa criança, provavelmente, que recebeu essa pancada com essa mensagem, que é um imbecil, que não fez nada direito, quem disse isso foi alguém de autoridade na vida dela. A mãe que aquela criança ama. Então, a mãe está certa. Ela não consegue nem julgar isso. Então, quando essa criança crescer, com 20, 30 anos de idade, quando ela começar a ter um relacionamento que está indo bem, mas tem aquela mensagem, aquela crença instalada dentro dela. Você é um imbecil, você não faz nada direito, nada vai dar certo. O que acontece? Ela começa a sabotar. Ou, imagina que essa pessoa está prestes a começar uma dieta. Assim, algo simples como uma dieta. Vai começar uma dieta. Segunda-feira eu começo. Quando começa, se começar, passa pelo primeiro dia, segundo, terceiro. Quando vê que começa a emagrecer um pouquinho, já vem uma mensagem, aquele conflito emocional. A crença arraigada que é diferente do que ela está fazendo, pela dor que ela recebeu ao longo da vida. Você é imbecil, não faz nada direito, nada vai dar certo. Nada funciona com você. Ela amplifica isso e começa a sabotar. Ela vê um doce e sente uma vontade desesperadora de comer aquele doce, como se não houvesse outra coisa na vida. Ela começa a se colocar em situações onde ela acaba se justificando. Porque eu estava numa festa. Porque eu vi um sorvete que estava muito bonito. Porque eu mereço. Enfim, eu conheço uma pessoa que a mensagem que ela recebeu de escassez foi tão grande na vida que, mesmo ela tendo dinheiro para encher o tanque de combustível, ela só colocava no máximo R$50. Ela só enchia R$50, por mais dinheiro que ela tivesse. E o que acontecia? Frequentemente, ela ficava sem combustível nas avenidas, nas BR, nos locais mais perigosos e inclusive durante a noite. Como assim? Por que ela fazia isso? Porque o pai dela era uma pessoa que toda vez que olhava para o dinheiro e ia abastecer o carro, falava, não, metade é meu, metade é do carro. A outra metade ele bebia. E frequentemente esse pai ficava de madrugada ou parava nos lugares porque o carro não tinha gasolina, não tinha combustível. Percebe? Ela acabou repetindo esse padrão do que ela nunca conseguiu entender. Então, se você começar a olhar para você, você vai começar a entender porque que muitas vezes você não estudou o suficiente, não fez o trabalho certo, não fez o máximo que você pôde, que você sabotou relacionamentos, que você nunca termina o que começa. Enfim, qual é, na sua vida, a chave que encaixa com o que eu estou te dizendo na aula de hoje? Como é que se aplica na sua vida? Pense um pouco, reflita um pouco. Eu sinceramente espero que você esteja entendendo como funciona seu psiquismo de forma simples, de forma que não se explica em faculdades. Muitos colegas, eu tenho certeza que nesse momento aqui temos psicólogos. Se tiver, por favor, me diz se você aprendeu com a clareza que eu estou te passando, como funciona o teu psiquismo. Porque essa é a nossa maneira de ensinar. É de forma didática, voltando ao mesmo ponto, dando ilustrações, contando relatos de casos e amplificando o conhecimento. Eu espero, sinceramente, que muitas fichas estejam caindo. Eu espero que você esteja começando a compreender que você não é uma pessoa azarada, que a vida não está punindo você. E tudo, na verdade, está passando, é muito lógico. Você não é refém do sofrimento, da dor, da ansiedade, da depressão, do medo, da angústia. Não. Tudo tem uma razão de ser. E se você está entendendo, se você está gostando como eu expliquei, você vai perceber nas próximas aulas que você vai ter uma visão ainda mais ampliada e vai compreender o que você precisa fazer para resolver tudo isso. Portanto, nós encerramos agora a nossa primeira aula do nosso mini-curso Terapeuta de Resultados. E eu aguardo você ansiosamente na próxima quarta-feira para a nossa segunda aula. Eu quero que você fique em paz, seja amparado por Deus e um único lembrete, um recado. Olha, você está assistindo esse vídeo, então clica aqui embaixo, não sei se é aqui ou é aqui, mas clica aqui e se inscreve no nosso canal do YouTube, para que você possa ser avisado com mais presteza tudo que a gente está fazendo. Então, eu espero que realmente esteja sendo muito útil, que essa nossa jornada que está só começando te traga muitos frutos, porque a gente preparou tudo com muito amor, com muito carinho para você. Fique com Deus e vejo você na quarta-feira. Até mais.